Fala pessoal, por aqui professor Evânio Santos, trazendo a vocês a correção do exercício da segunda parte de eletroquímica. Vamos lá? Primeira questão. As seguintes semicelas são usadas para montar uma pilha. Observe que nós temos aqui o eletrodo de zinco e na solução íons de zinco, aqui nós temos o eletrodo de prata e na solução íons de prata. Considere os potenciais de semicela. E aqui nós temos a semicela do zinco e da prata, com seus respectivos potenciais elétricos. Observe que o potencial do zinco é menor do que o da prata. Logo, o zinco caracterizará o polo negativo da pilha e a prata caracterizará o polo positivo dessa pilha. Agora vamos responder o que se pede. Letra A. Escreva a semi-reação que ocorre no ânodo e a semi-reação que ocorre no cátodo. Pessoal, o ânodo é o polo negativo, é onde ocorre a perda de elétrons. Então, se o polo negativo equivale ao zinco, então nós temos aqui no início da reação o zinco, que é o metal neutro, liberando seus elétrons. Então, toda vez que o zinco perde elétrons, ele fica na forma iônica, Zn2+, e aqui estão os dois elétrons que ele perdeu. Sempre um par de elétrons de cada vez. Quando se refere semi-reação, é porque é uma parte da reação. E aqui também pede a semi-reação que ocorre no cátodo. Então, eu vou deixar aqui entre parênteses, essa aqui é a que ocorre no ânodo, e agora a que ocorre no cátodo, que é aquela que recebe os elétrons. Então, quando perde elétrons, que no caso é o ânodo, os elétrons vêm sempre após a seta. Quando ganha elétrons, ele vem antes da seta. Então, da forma que está aqui, é só repetir. Os elétrons estão antes da seta. Então, nós temos aqui o Ag+, e aqui nós temos o elétron, que ele ganhou, e aqui é a prata reduzida a metal, Ag. Eu poupei aqui apenas os estados físicos, tá? Mas a semi-reação está aqui. E essa aqui é a semi-reação que ocorre no cátodo. E agora, pessoal, a letra B pede o seguinte. Qual dos eletrodos é o polo negativo e o positivo? Eu já tinha respondido aqui anteriormente, mas vamos lá. O polo negativo, coloca aqui, ó. O polo negativo é o polo onde tem o zinco. E o polo positivo é o polo onde tem a prata. Simples assim. Agora, letra C quer saber qual espécie química é oxidada e qual é reduzida. Tá? Então, a espécie química que passa pelo processo de oxidação é aquela que libera elétrons. Então, é sempre o ânodo, ou seja, o polo negativo. E a espécie que está lá é o zinco. E qual espécie que é reduzida? Então, quem passa pelo processo de redução são os íons que se reduzem a metal, que no caso é o que está no polo positivo, e nós temos aqui a prata. Só isso. Agora, a letra D quer saber, equacione a reação global da pilha e calcule sua DDP. Olha, pessoal, a gente precisa ter um certo cuidado aqui. Para equacionar a reação global da pilha, precisamos das duas semi-reações, já prontinhas assim, ó, do ânodo e do cátodo. A ordem não importa, tá? Quem vem primeiro, se é o ânodo ou é o cátodo. Mas vamos colocar na ordem que está aqui. Então, nós temos aqui o zinco, tá? Que perdeu seus elétrons, ficou assim, e aqui estão os dois elétrons do zinco. E depois nós colocamos aqui o da prata, Ag+, aqui nós temos o elétron que ela ganhou, e aqui o Ag reduzido. Só que aí, para fazer a equação global, a gente precisa deixar os elétrons na quantidade correta, porque eles aqui serão cortados. Então aqui nós temos dois elétrons e aqui só tem um. Então como resolver esse impasse? Nesse caso aqui, essa segunda semi-reação, a gente vai multiplicar por 2, toda, tá? Então aqui fica 2 e aqui fica 2. A gente multiplica a semi-reação toda por 2
para que tenha 2 elétrons e 2 elétrons. E tem que multiplicar toda para que não tenha nenhuma alteração. Então, nesse caso aqui, a gente pode cancelar os elétrons e aqui a gente repete o que sobrou. Antes da seta, na primeira semi-reação, tinha o zinco. Na segunda semi-reação, antes da seta, tem os 2 íons de prata, 2 Ag+. Após a seta, na primeira semi-reação, tem os íons de zinco, Zn2+. E na segunda semi-reação, após a seta, tem os 2 átomos de prata, 2 Ag. Em relação a DDP, nós temos aqui o seguinte, o cátodo menos o ânodo. O cátodo aqui era de 0,80 menos o ânodo, que também era negativo. Menos com menos dá mais, aí fica mais 0,76. Então, somando aqui, nós temos 0 mais 6 é 6, 8 mais 7 dá 15, vai 1, e 1 mais 0 é 1. Então, nós temos aqui o resultado de 1,56. Na segunda questão, diz o seguinte, numa pilha, aí nós temos aqui os eletrodos de níquel e de prata, né? Sabemos que o níquel cede elétrons, então o níquel aqui é o polo negativo. Já aqui para não se perder aqui, negativo, e a prata é o polo positivo. Níquel é negativo porque é o que está cedendo elétrons. Agora vamos encontrar a resposta correta. Então nós temos aqui o seguinte, olha só, se o níquel é a espécie que está cedendo elétrons, o níquel vai ser o ânodo. Então aqui, ó, o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo é o do níquel. Então nós vamos ter aqui o níquel como metal, níquel, e ele vai ceder elétrons. Após ceder elétrons, ele ficará Ni2+, e aqui os 2 elétrons que ele cedeu. Como que eu sei que ele está perdendo 2 elétrons? A questão já tinha indicado aqui, ó, 2+. E a prata que vai receber esses elétrons, inicialmente está na forma iônica, Ag+, e aqui ela vai receber o elétron e vai reduzir a prata metálica, Ag. Aí, como a gente viu anteriormente, eu preciso fazer um balanceamento aqui da quantidade de elétrons. Como aqui são 2 e aqui é apenas 1, eu multiplico essa equação toda por 2. Então, nós vamos ter 2, 2 e 2. E aqui eu faço o cancelamento dos elétrons e repito aqui o que sobrou. Na primeira semi-reação, nós temos aqui o níquel na forma metálica e temos também os íons de prata. Quem vem primeiro aqui não importa. Por exemplo, aqui, ó, 2Ag+, e aqui o Ni. Depois da seta, a mesma coisa. Eu posso colocar os 2Ag antes e colocar o Ni2+ depois. A ordem não importa. E aqui, nós vamos comparar com a letra A. Na letra A, nós temos 2Ag neutro e aqui tem 2Ag+. Então, já não é a letra A. Letra B. Diz que o eletrodo de prata é o polo negativo. Vimos aqui que a prata está no polo positivo. Já não é a letra B. Letra C diz que o eletrodo de prata será corroído. Vimos que não, que quem é corroído é quem está no polo negativo, que no caso é o níquel. Letra D diz que o eletrodo de níquel irá aumentar. Pessoal, o eletrodo que vai aumentar é a prata, porque é lá que vai estar havendo depósito metálico. E a letra E diz que a concentração de N+, na solução irá aumentar. E essa aqui é a opção correta, já que o níquel está perdendo elétrons, então íons de níquel estão caindo na solução, aumentando a quantidade desses íons. A concentração de níquel, Ni2+, na solução irá aumentar. Portanto, esta é a resposta correta. Agora, pessoal, na questão 3, diz o seguinte. Um agricultor, querendo apressar a dissolução do sulfato de cobre dentro de um tanque de polietileno com água, utilizou para agitá-la uma enxada de ferro nova, limpa e sem pintura. Observe que a enxada era de ferro. Após algum tempo, retirou a enxada da solução e percebeu que ela mudara de cor, ficando avermelhada. Se a enxada, que era de ferro, começou a ficar avermelhada, é porque provavelmente começou a formar
cobre sobre essa enxada. A partir disso, concluiu-se que houve uma reação química sobre a enxada. Esse processo tem sua explicação no fato de, letra A, o íon cobre da solução ter reduzido o ferro da enxada. Pessoal, o ferro aqui não está passando pelo processo de redução, tá? Muito pelo contrário, o ferro aqui está sendo oxidado. Quem está reduzindo aqui são os íons de cobre, que estavam na solução, estão aí recebendo os elétrons e depositando metalicamente na enxada. Agora, a letra B diz que o ferro da enxada deve ser mais nobre do que o cobre. Também não. Quem tem um potencial maior aqui é o cobre que está reduzindo e não o ferro que está sendo oxidado. Letra C diz que o íon ferro terá agido como oxidante. Para o ferro agir como oxidante, ele teria que estar sendo reduzido. Mas quem está sendo reduzido são os íons de cobre, tá? Então não é letra C. Letra D, o íon cobre da solução ter oxidado o ferro da enxada. Aí sim, os íons cobre oxidaram ferro, porque o ferro cedeu elétrons para os íons de cobre. Quando o ferro foi cedendo elétrons, o ferro foi oxidando. E os íons cobre, ao receber esses elétrons, foram reduzindo na forma metálica sobre a enxada. E por conta disso ela deve ter ficado avermelhada. E a letra E diz que o íon cobre terá agido como redutor. Para o íon cobre agir como redutor, ele teria que se oxidar. Mas quem oxidou aqui foi o ferro. Portanto, sem sombras de dúvida, a resposta correta, letra D. Agora, pessoal, vamos para a quarta questão, que diz aqui o seguinte. Aparelhos como rádios portáteis alimentados com pilha só funcionam porque as pilhas são geradoras de eletricidade. E o uso de mais de uma pilha em série resulta na soma de suas voltagens. Considere as 3 pilhas a seguir ligadas em série. Então, nós temos aqui um sistema formado por 3 pilhas. Pilha 1, pilha 2 e pilha 3. Gerando aqui uma DDP de 2,35 volts. E aqui tem algumas informações importantes. Veja, a pilha 1 é formada por meia pilha de prata unida a meia pilha de cobre. E aqui nós temos uma reação, tá? Do que está ocorrendo nessa primeira pilha. Na segunda pilha, formada de cobre e zinco, tem aqui uma semi-reação. E a terceira pilha, nós temos aqui que é formada por cobre e chumbo, tá? Observe que em todas elas tem cobre. E aqui tem a reação que ocorre em cada uma delas. Então, vamos responder aqui por partes, tá? Depois a gente lê a questão como um todo. Aí nós temos aqui o seguinte, na pilha 1, olha só, pilha 1, o que está ocorrendo aqui nessa pilha? Então, nós temos aqui pela semi-reação, observe, que o cobre inicialmente é metal e depois ele se transforma em íon. Isso mostra claramente que o cobre está perdendo elétrons, tá? Então, se o cobre está perdendo elétrons, o cobre aqui vai funcionar como ânodo, tá? O ânodo, não esqueça que é o polo negativo da pilha. Então, na pilha 1, o ânodo aí se refere ao cobre. E no caso, o cátodo, que é aí o polo positivo, é aquele que recebe elétrons. E pela reação que está ocorrendo na primeira pilha, quem está recebendo elétrons são os íons de prata, que ao receber elétrons se reduz na forma metálica. Não esqueça que o que está antes da seta é o antes e após a seta o depois. Então antes é cobre metálico, depois é cobre iônico, porque perde elétrons. Antes é prata iônica e depois prata metálica, porque ganha elétrons. E não esqueça que quem perde elétrons é quem está no ânodo e quem ganha os elétrons é quem está no cátodo. Agora, analisando a pilha 2. Na pilha 2, vamos colocar aqui também o mesmo esquema. Ânodo e cátodo. Mais uma vez, o ânodo é o polo negativo, o cátodo o polo positivo. Analisando aqui a segunda equação, veja que no início nós temos zinco metálico.
E depois nós temos o zinco iônico. Então aqui quem está perdendo elétrons é o zinco. Então o zinco aqui vai ser o polo negativo. Ó, zinco. A espécie que está perdendo elétrons. E quem está ganhando os elétrons são os íons de cobre, que ao receber elétrons fica na forma neutralizado. Então o cobre aqui estará no cátodo. Cobre é o polo positivo dessa pilha. Agora a gente vai analisar a terceira pilha. Na terceira pilha nós temos aqui o seguinte: a reação química chumbo e cobre. Veja que o chumbo aqui é o metal neutro e depois ele está na forma iônica. Então o chumbo aqui é a espécie que está perdendo elétrons. Então vou fazer a anotação aqui da pilha 3, tá? E quem é o ânodo aqui, ó, ou seja, polo negativo, é quem está perdendo os elétrons, que no caso é o chumbo, tá? Chumbo. E o cátodo, que é o polo positivo, a espécie que está ganhando os elétrons, são os íons de cobre, que ao ganhar elétrons fica na forma reduzida. Então o cátodo aqui é o cobre. Aí veja bem, pilha 1, o ânodo foi o cobre, pilha 2, o cobre foi o cátodo e na pilha 3, o cobre também foi o cátodo. Aí vamos ver o que é que se pede na questão. Considerando os fenômenos de oxidação e de redução descritos nas equações iônicas das três pilhas e ainda que essas reações ocorrem com transferência de elétrons e de maneira espontânea, assinale a opção incorreta, ou seja, assinale a opção que estiver errada. Letra A. Diz que os elétrons circulam pelos fios ligados ao voltímetro. Com certeza, se a pilha está funcionando, os elétrons circulam pelos fios mesmo. Letra B. Diz que os íons circulam pela ponte salina, que é um tubo de vidro contendo solução saturada de um sal como o nitrato de potássio, que liga as meias pilhas de cada sistema. Correto. Os íons vão circular pela ponte salina mesmo. Esse é o objetivo. Letra C. O cobre é o cátodo nas pilhas 2 e 3. Vimos aqui que o cobre é o cátodo na pilha 2 e o cobre também é o cátodo na pilha 3. Correto. Está certo até aqui. Na letra D, diz que o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do chumbo e da prata. Então veja, para que o cobre tenha um potencial maior do que o do chumbo e da prata, o cobre tem que ser o cátodo, tanto na pilha com chumbo quanto na pilha com prata. Mas na pilha 1, veja que quando tem cobre e prata, o cobre funciona como ânodo. Isso significa que na pilha 1, o cobre tem o menor potencial. E na letra D, diz que o cobre tem o maior potencial em relação tanto ao chumbo quanto à prata. Então aqui nós temos a opção equivocada. Marque a letra D. E a letra E diz que o cobre é ânodo na pilha 1. Realmente, o cobre na pilha 1 funciona como ânodo. Agora, pessoal, na número 5, diz o seguinte: com base nas semi-reações abaixo, nós temos aqui a semi-reação com o potencial de 0,59 e a outra com 1,23. Veja que esse é o potencial menor, então é o polo negativo, e esse é o potencial maior, é o polo positivo. Aí diz o seguinte: responda as seguintes questões. Letra A. Admitindo que esta reação seja realizada em uma célula eletroquímica, indique os eletrodos cátodo e ânodo, onde cada semi-reação deve ocorrer. Então, nós temos aqui que a primeira semi-reação, que é o polo negativo, equivale ao ânodo, tá? Ânodo. E a segunda, que tem um polo positivo, é o cátodo. Então, aqui eu já respondo a letra A. A primeira semi-reação funciona como ânodo, a segunda semi-reação funciona como cátodo. A letra B quer saber qual o potencial gerado nessa reação. Aqui, pessoal, basta calcular a DDP. É só subtrair o cátodo pelo ânodo.
No cátodo, o potencial é de 1,23 e aí a gente vai subtrair de 0,59. Aqui a gente pega um emprestado, 13 menos 9 dá 4, aqui fica 1, pega um emprestado dá 11, 11 menos 5 dá 6, aqui ficou 0 menos 0 nada. E nesse caso, a DDP é de 0,64 volts. Na letra C, quer saber o seguinte: mostre que essa transformação trata-se de uma reação de oxirredução, identificando os agentes oxidante e redutor. Então, primeiramente, nós vamos procurar aqui quem é o agente oxidante. Não esqueça que o agente oxidante é a espécie que passa pelo processo de redução. E quem reduz é a espécie que ganha elétrons. E quem ganha elétrons é a espécie que está no cátodo. Então, a semi-reação que representa o cátodo é a de O2, que tem aqui os 4H+, recebendo os 4 elétrons, transformando isso aqui em 2H2O. Neste caso aqui, nós temos o oxigênio, que é a espécie que está passando pelo processo de redução. Então aqui o oxigênio está passando pelo processo de redução e é ele que no caso aqui é o agente oxidante. E a outra semi-reação, que é aquela que vai representar o agente redutor, não esqueça que é a espécie que oxida, né, que passa pelo processo de oxidação. E a espécie que está oxidando é aquela que está perdendo elétrons, ou seja, é aquela que está no ânodo. E o ânodo é aquele que tem o menor potencial. Como é a espécie que está no ânodo, a que está perdendo elétrons, os elétrons ficam após a seta. Então nós vamos ter aqui o CH4 reagindo com H2O e aqui produzindo CH3OH, os dois cátions de hidrogênio e os dois elétrons. E nesse caso aqui, nós temos o CH4, que é o metano, que é a espécie que vai oxidar, aqui passa pelo processo de oxidação, e é ela que é o agente redutor. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau.